Mas vamos começar pelo Japão, certo? Porque há muita discussão. Como você pode imaginar, a primeira-ministra japonesa, relativamente nova, Takahiti, fez recentemente alguns comentários bem provocativos quando foi questionada pelo parlamento japonês, acho que sobre Taiwan. E foi isso que ela disse, que ações envolvendo navios de guerra e força militar poderiam constituir uma situação de ameaça à sobrevivência. Veja, foi aí que tudo ficou muito, muito tenso. A China reagiu imediatamente, porque situação de ameaça à sobrevivência é a mesma justificativa que eles usaram da última vez quando invadiram a China. Foi isso que eles disseram. Oh, really? Oh, I didn't know. I didn't know. That, by the way, has not been Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Isso, aliás, não foi deixado claro pela mídia aqui. A mídia cobriu a história extensivamente, mas não explicou isso. Bem, isso é extremamente significativo e muito, muito importante. Agora, tenho a impressão de que essa mulher está completamente fora de sua profundidade. Ela não entende a natureza das forças com as quais está lidando. E claro, como costuma acontecer quando as pessoas fazem isso e gostam de se exibir de uma forma incrivelmente imprudente, ela corre o risco de envolver o Japão em algo que seria muito, muito ruim e perigoso para o próprio Japão. Agora, eu entendo que a opinião popular no Japão é de se manter fora de toda essa situação. Apesar do fato de que a elite japonesa vem se movendo em uma direção mais militarista e anti-China há bastante tempo, isso não reflete a opinião mais ampla no Japão. Mas, de qualquer forma, veremos o que acontece. Acho que isso também pode desencadear uma reação dentro do Japão e talvez até levar a repercussões políticas. Antes da Segunda Guerra Mundial, a agressão japonesa ao longo da história... Bem, você sabe, a China gosta de olhar para a história, certo? Então, ao longo da história, o Japão tentou algumas vezes, mais de uma vez, entrar na China. Veja, a localização do Japão não é muito favorável para os seres humanos viverem, porque há vulcões, terremotos e tsunamis. É um ambiente muito difícil de se viver. E é por isso que o entendimento chinês sobre as intenções japonesas é que eles estão sempre tentando chegar ao continente, à terra firme. E quem tem mais terra? Claro, a China. Então é por isso que ao longo da história japonesa, a primeira grande tentativa foi durante a dinastia Tang. Claro, eles fracassaram. Depois tentaram novamente na dinastia Ming. Nas duas vezes, ocuparam primeiro a Península Coreana, usando-a como base de lançamento para chegar à China. Agora, é claro, nas duas vezes anteriores eles nem chegaram perto, mas da última vez chegaram perto, certo? E você sabe as atrocidades e tudo mais. Então, para a China, quando o Japão diz que algo ameaça sua sobrevivência, para a China isso é existencial. Quando o Japão afirma isso, quando o Japão realmente acredita nisso, sabe, então... Absolutamente verdade. Também é uma questão existencial para o Japão se envolver em um conflito com a China. Mas é importante lembrar, o Japão iniciou uma agressão contínua contra a China a partir da década de 1890. Acho que foi em 1898, e a guerra se estendeu até 1945. Qual foi o resultado para o Japão? Uma catástrofe absoluta. E isso em uma época em que a China era muito fraca. Quero dizer, a dinastia Qing estava cambaleando. Cixi era, sabe, uma pessoa com alguma habilidade, mas claramente não estava no controle total. E de qualquer forma, ela provavelmente não entendia realmente como enfrentar um conflito com o Japão. Além disso, os Qing provavelmente não tinham a capacidade de liderar o povo chinês. A China era pobre, sua economia estava em ruínas. Era a época dos senhores da guerra. Houve guerras civis. Mas essa não é a China de hoje. A China de hoje é a principal potência manufatureira e industrial do mundo. É líder em tecnologias de IA e em muitas outras áreas. Economicamente, ela supera o Japão em muito. A ideia de que o Japão gostaria de tentar novamente algo que fracassou de forma tão espetacular e desastrosa antes, contra a China muito, muito mais poderosa que existe hoje, é insana. É loucura.
E se isso fosse tentado, provavelmente destruiria o Japão. Portanto, acho que isso é algo que as pessoas no Japão talvez precisem compreender. Agora, já ouvi muitas vezes falar sobre o Japão atacando a China. Nunca ouvi falar de um único caso em que a China tenha atacado o Japão. Os mongóis o fizeram, mas a China nunca o fez. A China nunca tentou atacar o Japão. A China não demonstra nenhum interesse em querer atacar o Japão. Se o Japão tem problemas por causa da falta de recursos e pelo fato de haver vulcões, tsunamis e todas essas coisas, bem, há uma solução muito simples: manter boas relações com a China e seguir em frente. Quero dizer, sabe, houve uma época, minha panela de arroz lá em cima foi comprada de uma empresa japonesa, mas na verdade foi fabricada na China. Então veja, há várias maneiras de desenvolver o Japão e fazer isso junto com a China. Tentar fazer isso contra a China é uma loucura. E novamente, volto ao que estava dizendo. Essa mulher está completamente fora de sua profundidade. Ela não entende do que está falando. Reviver esse tipo de retórica é uma irresponsabilidade além de qualquer coisa que eu possa descrever. Isso precisa parar, e espero que algumas pessoas mais sensatas no Japão lhe deem esse conselho. Outra coisa que a mídia ocidental entendeu errado foi a tradução. Veja, a China fez muitas coisas em resposta a isso, como desencorajar os chineses de viajarem para o Japão. E isso realmente teve um grande impacto, porque muitas pessoas cancelaram seus planos de viagem ao Japão e também pararam de comprar frutos do mar japoneses, o que foi um golpe para a indústria pesqueira japonesa. Mas houve um cônsul-geral chinês em Osaka que disse algo que a mídia ocidental traduziu como aquela cabeça imunda que avançou sozinha deve ser cortada sem hesitação. Essa é a tradução do post dele no X, nas redes sociais. Eu não traduziria dessa forma. Com base no chinês o que ele escreveu ali, veja, na China existe um conceito chamado miaotou. Miaotou, na verdade, significa sinal. Então, o que ele realmente está dizendo é que quando algum pequeno sinal aparece, é um aviso. O que ele quer dizer, eu acho, é que o militarismo japonês mostra um sinal, e assim que esse sinal surge, ele deve ser eliminado. Essa seria a minha interpretação, o meu entendimento do que ele quis dizer. Mas a tradução ocidental dizia que ele queria cortar a cabeça do primeiro-ministro. Eu não traduziria dessa forma. Bem, isso é um absurdo. Quero dizer, obviamente ele não quis dizer isso nem sugeriu isso. É ridículo. Mas claro, isso acontece o tempo todo. Novamente, como alguém que acompanha assuntos russos, posso dizer que praticamente todos os discursos que Putin faz são deturpados, às vezes de maneiras grotescas. Vou te dar um exemplo. Uma vez perguntaram ao Putin sobre políticas de paz, e ele disse, claro, sou a favor da paz. Sou um defensor da paz tão grande quanto Mahatma Gandhi foi. E ele estava fazendo uma piada. E então o Ocidente disse que Putin se comparou ao comunismo, afirmando que era o novo Mahatma Gandhi. É absolutamente ridículo. Houve até um editorial no The Times nesse sentido. Então nada disso me surpreende. E esse é um dos grandes desvantagens que China e Rússia têm, que é o fato de que o domínio do inglês faz com que essas mentiras, porque são mentiras, quero dizer, deturpações deliberadas, quando são divulgadas, não haja uma resposta imediata nem eficaz a elas. Quero dizer, para cada pessoa como você que explica o que alguém realmente quis dizer, pode ter certeza de que há todo tipo de gente no X apenas repetindo a tradução falsa original das palavras daquele diplomata chinês. Acho que outra coisa muito importante para mim é que, no Japão, por exemplo, a inflação está realmente alta. Em particular, o preço do arroz aumentou significativamente. Então agora eles estão distribuindo cupons para basicamente limitar quanto as pessoas podem comprar a um determinado preço. E outro relatório que acabei de ver dizia que houve um aumento no número de trabalhadoras do sexo japonesas indo para o exterior. Em lugares como a Austrália, observaram um aumento significativo de trabalhadoras do sexo japonesas, algo impensável há apenas alguns anos.
Tudo isso, eu acho, são sinais de que a economia japonesa está enfrentando problemas sérios. Mas isso não torna o Japão mais perigoso? Well, it doesn't exactly, and I have to say, Bem, não exatamente. E devo dizer, quero dizer, esse tipo de coisa é inimaginável. A ideia de trabalhadoras do sexo japonesas, a própria expressão seria inconcebível, e que elas estariam indo para o exterior, também inconcebível. Era uma vez, você deve se lembrar, eu trabalhei com empresas japonesas nos anos 80. Naquela época, os japoneses, mesmo os empresários, não gostavam de viajar para fora. Quero dizer, estou falando de pessoas sérias. Eles eram muito fechados em certos aspectos. Mas agora, trabalhadoras do sexo. Quero dizer, sabe, é de deixar qualquer um perplexo. Aliás, o arroz também. Quero dizer, a ideia do Japão, que sempre afirma ter o melhor arroz, eles têm todas essas diferentes categorias de arroz sobre as quais falam. Não estou comentando se essas afirmações são verdadeiras ou não, a propósito. Isso é outra coisa. Mas quero dizer, o Japão ficar sem arroz é algo incrível. E, novamente, isso reflete problemas sérios na economia japonesa. Não me surpreende, porque o que o Japão tem feito nos últimos 30 ou 40 anos tem tentado reaquecer sua economia o tempo todo. Entendo que esse novo primeiro-ministro é um discípulo de Shinzo Abe, e Abe sempre tentou criar inflação porque achava que essa seria a maneira de fazer a economia japonesa voltar a crescer. Ele tinha essa teoria de que a deflação era o verdadeiro problema do Japão. E claro, o que está acontecendo agora é exatamente o que se poderia esperar. Está saindo do controle. Ele era um homem inteligente e habilidoso, independentemente do que se pense. Acho que ele era muito mais inteligente do que o primeiro-ministro que temos agora. Sim. E não só isso. Até a Coreia cancelou recentemente um exercício militar conjunto com o Japão porque aeronaves japonesas haviam sobrevoado algumas ilhas em disputa. Então ela parece ser bem agressiva no geral. Ah, ela é. Ela é. Agora eu fui à Coreia há muito tempo, mais de 20 anos atrás. Mas tenho que dizer o seguinte, quando estive lá, os sentimentos em relação ao Japão na Coreia eram extremamente fortes. Fiquei surpreso com a intensidade deles. Tive a impressão de que na Coreia, que foi, é claro, ocupada pelo Japão por muitas décadas, os sentimentos em relação ao Japão são ainda mais fortes do que na China. Então, sabe, falar de maneira tão agressiva vai alarmar as pessoas na Coreia também. Sim, acho que os coreanos em geral, o sentimento deles em relação à China é, mais eu diria, de inveja. Mas com o Japão é diferente. Eles estão muito, muito preocupados com o Japão o tempo todo, eu acho. Acho que isso está absolutamente certo. Quando estive na Coreia, o que já faz muito tempo, a impressão predominante que tive foi de que a China era o colosso ao lado, cuja influência era onipresente. Quero dizer, a cultura coreana é construída em torno da cultura chinesa. A Coreia ainda é uma sociedade muito confucionista. Então, há uma atitude muito complexa em relação à China, no sentido de que ela é obviamente o modelo que se quer copiar, mas também o gigante ao lado. Há, portanto, uma mistura de admiração, ciúme e talvez uma certa dose de nervosismo. Já em relação ao Japão, não há nenhum sentimento de admiração. É algo bem diferente, muito mais abertamente antagônico. A reação dos Estados Unidos, a reação de Trump, é meio interessante. Por um lado, quando Laura Ingraham o entrevistou, ela mencionou isso, e foi ela quem disse algo como, eles estão ameaçando cortar a cabeça do primeiro-ministro, e coisas do tipo. A reação de Trump foi, na verdade, meio curiosa. Ele não disse simplesmente, eu condeno isso, é perigoso ou algo assim. Ele disse, bem, às vezes nossos aliados se aproveitam mais de nós do que a China. Então, ele meio que amenizou a situação, eu acho. E também os Estados Unidos retiraram o sistema de mísseis do Japão. Então eu tenho a impressão de que nesse assunto Trump não parece querer se envolver.
Well, he's just been absolutely smashed. Bem, ele acabou de ser completamente derrotado por Xi Jinping naquela reunião recente. Agora ele sabe que a única coisa que deve evitar a todo custo é se envolver numa guerra econômica com a China, porque a China tem todas as cartas na mão. E a última coisa que ele quer neste momento, eu diria, se tiver 2 neurônios funcionando, é entrar em outra discussão com a China sobre algo que é essencialmente uma questão entre China e Japão. Então, pela primeira vez, acho que ele agiu com bom senso, mas dá para entender por que ele fez isso. Quero dizer, sabe, faz o quê? 2, 3 semanas que ele se encontrou com Xi Jinping e duvido que ele queira passar por tudo aquilo de novo. Xi Jinping, and I don't think he'd want to go through all that again. O G7 teve uma... Bem, acho que foi uma reunião de ministros das relações exteriores. De novo, não sei por que eles estão tão focados na China. Em sua declaração, havia várias coisas que mencionaram sobre a China. Entre outras, esta parte chamou minha atenção. Diz, enfatizamos a importância de manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Veja, aí mesmo já dá para saber que a China vai ficar irritada, porque Taiwan faz parte da China. Essa é uma questão interna chinesa. Por que o G7 se daria ao trabalho sobre isso? E então eles disseram na postagem, qualquer tentativa unilateral de mudar o status quo, especialmente por meio da força ou coerção, incentivamos uma resolução pacífica das questões através do Estreito, por meio de um diálogo construtivo. Também expressamos apoio à participação significativa de Taiwan em organizações internacionais apropriadas. Veja, eu acho isso por si só muito contraditório. Se você quer manter o status quo, não deveria incentivar Taiwan a participar de organizações internacionais. Tampouco pode haver uma resolução para essa questão através do Estreito, porque se essa questão fosse resolvida, isso significaria uma mudança no status quo. Você não acha isso contraditório? Bem, você está absolutamente certo. O G7 não deveria se intrometer nesse assunto de forma alguma. Quero dizer, isso não tem absolutamente nada a ver com eles. O que os Estados Unidos e os outros países do G7 estão fazendo? Por que os países do G7 estão sequer envolvidos nisso? Quero dizer, por que França, Alemanha e Reino Unido estão falando sobre Taiwan? Eles estão longe. Não podem realmente fazer nada prático nessa situação de qualquer forma. E quanto aos Estados Unidos, se quiser ajudar o povo de Taiwan, é muito simples. Deveria facilitar um diálogo entre eles e a China continental. Quero dizer, é isso que os Estados Unidos deveriam estar fazendo. Foi isso que prometeram fazer, como você me apontou em programas anteriores. Isso realmente honraria o espírito dos acordos firmados há muito tempo, lá na década de 1970. Mas não, é claro, o que eles fazem é o mesmo jogo de sempre. Já jogaram esse jogo muitas vezes em relação à Ucrânia. Eles fazem essas declarações que pessoas ingênuas e inocentes no Ocidente, que provavelmente não conhecem todos os fatos, todos os detalhes da história, vão ler. E a impressão que se transmite é do grande lobo mau, a China, esperando para atacar a pobre e inocente Taiwan. E isso faz parte daquela manipulação da linguagem e do discurso que acontece o tempo todo no Ocidente. O que cria essa atmosfera negativa, uma que o próprio Ocidente tenta usar em seu benefício, para fazer a China parecer ruim e a si mesmo parecer bom, e para fingir que a China está sendo agressiva, quando na verdade, quem está mudando o status quo, exatamente como você disse, são as potências ocidentais. Quanto ao motivo de eles fazerem isso, por que há tanta atenção do G7 voltada para a China? Já discuti isso muitas vezes. Sempre, invariavelmente, em todas as questões internacionais, Venezuela, o que for, a China está lá, no fundo da mente deles. Então, aqui está a questão, certo? Mesmo que a China de hoje seja muito mais forte, mais poderosa do que costumava ser, sabe, na época em que as alianças ocidentais incendiaram o Palácio de Verão e tudo mais, a China de hoje é muito diferente.
Mas não tenho certeza se os colonizadores ocidentais veem dessa forma. Mesmo que reconheçam isso, não tenho certeza se realmente assimilaram tudo. E é por isso que na China, nas redes sociais, há agora discussões de que, embora o povo chinês em geral ame a paz, preferiria que tudo acontecesse de forma tranquila e pacífica, incluindo a unificação com Taiwan e boas relações com os vizinhos, incluindo o Japão. Mas considerando os desafios que a China está enfrentando, em todo lugar que você olha, como você disse, eles estão tão obcecados com a China. E a mais recente agressão, sabe, esses tipos de comentários do primeiro-ministro japonês e do G7 não é só sobre Taiwan. Na declaração deles também estão falando sobre direitos humanos, sobre Xinjiang e o Tibete. Sabe, a mesma história de sempre. Certo, parece que eles nunca vão parar. Tudo bem. Não. E também acabou de acontecer com a Nexperia. Mesmo que o governo holandês tenha devolvido o controle, ainda é temporário, eles não foi totalmente restaurado e eles não reinstalaram o CEO nem nada parecido. E agora a Alemanha está dizendo, não vamos usar nenhum produto da China e coisas assim, mesmo que ele vá visitar a China com todo o pessoal da indústria e tudo mais. Então, tem havido algumas discussões de que talvez, eventualmente, uma guerra seja inevitável. Para enviar uma mensagem a todas essas pessoas, incluindo o Japão, incluindo a OTAN, de que a China é forte e poderosa e que a China está séria quanto à unificação, independência e esse tipo de coisa. O que você acha? Bem, devo dizer que espero que nunca chegue a esse ponto. Quero dizer, a guerra é uma coisa terrível. Mas voltando ao seu ponto original, não, o Ocidente não internalizou isso. Eles ainda não conseguem aceitar totalmente que a China é igual a eles. Tenha em mente que os ocidentais são profundamente ignorantes em relação à história e à civilização da China, enquanto o povo chinês é muito bem informado sobre as suas. Vou te dar um exemplo. Minha esposa, como já te contei, é uma estudiosa de literatura inglesa, uma das principais especialistas na Inglaterra em D.H. Lawrence, o escritor inglês. D.H. Lawrence, who is an English writer, she discovered that there are far more people. Ela descobriu que há muito mais pessoas, muito mais especialistas em D.H. Lawrence na China do que no Ocidente anglófono. Quero dizer, estamos falando de um grande escritor inglês. Então, quantas pessoas no Ocidente sequer ouviram falar dele? Provavelmente dá para contá-las a centenas. Talvez fosse possível reunir todas em uma única sala. E esse é o problema fundamental. No Ocidente, estamos absolutamente acostumados a pensar que nossa civilização é a única civilização verdadeira. Sim, a China fez algumas coisas. Algumas pessoas talvez saibam que eles inventaram a pólvora ou algo assim. Mas ninguém realmente tem uma noção de sua profundidade, textura e sofisticação. E isso, infelizmente, se reflete na imagem que as pessoas têm da China hoje. Ainda existe essa ideia de que, de alguma forma, ela não é real, que toda essa força que a China possui é apenas uma cortina de fumaça, um tigre de papel e coisas do tipo. E que se a pressionarmos, bem, obviamente ela não pode estar no mesmo nível de qualidade e padrão que nós. E, se eles têm sucesso em algumas coisas, como fabricar chips e programas de IA, provavelmente é porque estão roubando nossa tecnologia de alguma forma. Então, sim, absolutamente. E não há situação mais perigosa do que essa. Quando, por um lado, você percebe que este país, a civilização que você despreza, está se tornando mais rico e mais forte, e ao mesmo tempo se sente imensamente superior a ele, isso o leva a fazer coisas estúpidas, que podem acabar sendo imprudentes e desastrosamente erradas. Acho que há pessoas suficientes nas Forças Armadas do Ocidente, pelo menos nas Forças Armadas americanas, que entendem o quão catastrófica seria uma guerra com a China. Mas concordo que, no Congresso, na liderança política dos Estados Unidos e na liderança política da Europa, o número de pessoas que pensam dessa forma é minúsculo.
Sim, e é por isso que, se você olhar o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, tipo, os russos repetidamente diziam, bem, a Ucrânia é a linha vermelha, certo? Mas parece que isso não fazia sentido para eles. Continuaram forçando os limites, acenando com essa ideia de adesão à OTAN, e depois começaram aqueles tipos de golpes e não seguiram o acordo de Minsk. Continuaram fazendo coisas para irritar a Rússia, até que a Rússia começou com a Ucrânia. Antes disso, parecia que o que quer que a Rússia dissesse não tinha efeito. Simplesmente não levavam a sério. Acho que os chineses estão passando pela mesma coisa. E tenha em mente que os ocidentais sabem muito mais sobre a Rússia do que sobre a China. Quero dizer, muitos ocidentais instruídos já leram Tolstói ou Dostoiévski. A maioria dos ocidentais já ouviu em algum momento a música de Tchaikovsky. E ainda assim, apesar disso, eles são profundamente ignorantes e, de uma forma geralmente racista, sentem-se superiores aos russos. Então, imagine como devem se sentir em relação à China, um país imensamente maior, mas sobre o qual sabem ainda menos. Devo dizer algo aqui, talvez, e é uma crítica à minha própria cultura. Lembro-me de quando fui a Xangai em 2017 e vi como jovens ocidentais lá, presumivelmente professores ou o que quer que fossem, a comunidade de expatriados, se comportavam. Fiquei profundamente envergonhado com a forma como agiam. Eram pessoas que estavam realmente na China, demonstrando total desconsideração, total desrespeito pelo país, pela civilização e pelo povo. Sabe, por isso que, felizmente, às vezes você simplesmente tem que agir. Não apenas tentar convencer as pessoas, porque elas não levam isso a sério. Bem, a China vai agir. Quero dizer, a China já agiu, é claro, na esfera econômica. E repare como os americanos ficaram chocados. Disseram-me, e não apenas em particular, você sabe, Robert Barnes disse isso publicamente. Robert Barnes tem contatos no governo dos Estados Unidos. Scott Bassett disse a Trump, claro que podemos fazer todas essas coisas, sancionar todo mundo com 50% de juros e tudo mais, os chineses nunca ousariam usar terras raras contra nós. Que horror, eles ousaram. E deu para ver o espanto e a surpresa quando isso aconteceu. A mesma coisa aconteceu, aliás, na Coreia. Os americanos diziam, não, de forma alguma o exército chinês reagirá se avançarmos até as fronteiras da China. Foi um choque absoluto quando o exército chinês realmente interveio. E outro choque absoluto quando lutou bem, o que foi uma verdadeira surpresa. E veja, dá para perceber que eles têm essa atitude. Por mais vezes que aprendam a lição, parece que nunca aprendem de fato. Mas eventualmente a China vai reagir, como fez na Coreia em 1950, como este ano em relação ao comércio. E vimos o quão devastadora de ser sua resposta. Então, justamente por esse motivo, sabe, cada vez mais pessoas nas redes sociais estão falando sobre como talvez uma guerra não seja evitável. Basicamente é preciso deixar isso claro, certo? O Ocidente acredita na força. É preciso mostrar força de verdade, especialmente força militar. Não estou dizendo que as pessoas estão prontas para a guerra, mas quando se trata de uma guerra com o Japão, há cerca de 90% de apoio a isso. Então, as pessoas realmente não veem problema nisso. Espero que não cheguemos a esse ponto, mas se chegarmos, acho que a China está totalmente preparada para uma guerra com o Japão. Caso o Japão seja tolo o bastante para se envolver nos esforços de unificação da China, por exemplo. Mas ainda assim, acho que as pessoas estão sentindo cada vez mais a necessidade de algum tipo de ação militar, apenas para dar um recado, entende? Para mostrar que estamos falando sério, que não temos medo da guerra. Tipo, sabe, você acha que nunca usaríamos terras raras. O que te faz pensar isso? Pois é. Certo. Exatamente. Já mencionei isso antes, em muitos programas anteriores, que no Ocidente somos obcecados pelo poder. Sim. Você se lembra do que eu disse?
que o pensamento político ocidental vem dos muitos conflitos que os Estados europeus tiveram entre si e das aristocracias militares que os lideravam. É como se nunca tivéssemos realmente deixado para trás o nosso próprio período dos estados em guerra. Quero dizer, é como se ainda vivêssemos com essa mentalidade. E acho que isso é algo que os chineses precisam entender. Nós nunca realmente deixamos isso para trás. Aquele período ainda está muito próximo. Em relação à Ucrânia? Guerra na Ucrânia. Bem, os Estados Unidos agora elaboraram secretamente um novo plano, acho que junto com a Rússia, para encerrar a guerra na Ucrânia, o chamado Plano de Paz de 28 pontos. Do que se trata isso e qual é a sua opinião a respeito? Certo. Bem, os russos negaram absolutamente que tivessem qualquer envolvimento nisso. Essa é a primeira coisa a dizer. Quero dizer, os americanos têm andado por aí dizendo a todos que os russos estavam envolvidos. Os russos dizem que nunca sequer viram o plano e que ninguém o repassou a eles. Eles não sabem absolutamente nada sobre isso. Agora, o que está acontecendo é que o exército da Ucrânia está desmoronando nas linhas de frente. Eu sei que isso já foi dito muitas vezes, mas desta vez é verdade. Ontem, os russos capturaram uma cidade importante chamada Kupiansk. As tropas ucranianas em Pokrovsk foram cercadas. O Donbass está prestes a cair. Muitas pessoas disseram que se os russos tomarem o Donbass, o caminho ficará aberto até Kiev e certamente até o Dnieper. Então, de repente, os americanos, que há apenas algumas semanas diziam uns aos outros que a situação nas linhas de frente estava em impasse, agora precisam encerrar a guerra rapidamente antes que haja um colapso militar. Por isso, estão elaborando todos esses planos. E o plano que apresentaram é um cardápio extraordinário. É como um tipo de cardápio de restaurante. Tem pequenos trechos que um lado gosta e o outro lado também gosta. Então não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Nenhuma tropa da OTAN na Ucrânia. Mas veja, isso é bem ardiloso, porque eles dizem nenhuma tropa da OTAN. Mas e quanto a tropas britânicas ou francesas indo para a Ucrânia, mas dizendo que não estão lá como parte da OTAN? Você entende o que eles estão fazendo? Eles estão tentando elaborar algum tipo de proposta que tanto os ucranianos quanto os russos possam aceitar, o que interromperia os combates antes que o colapso aconteça. Agora, os russos, é claro, que não são tolos e já passaram por isso com os americanos muitas e muitas vezes, perceberam tudo imediatamente. E o que eles vão dizer é o seguinte: veja, este plano de 28 pontos. Como está? Obviamente é interessante, e é interessante como um documento de discussão. Agora você aceita que a Ucrânia não pode entrar na OTAN. E isso é algo importante. Você aceita outras coisas também, como o fato de que toda a área de Donbass deve ficar sob nosso controle. Mas ainda há muito trabalho a ser feito, então vamos sentar e conversar sobre isso. O que é, claro, exatamente o que os americanos não querem, porque eles não querem falar sobre essas coisas. Eles não querem entrar em uma negociação real, séria, longa e arrastada com os russos. O que eles querem é parar a luta agora, antes que, como eu disse, a Ucrânia entre em colapso. Então é disso que se trata. Então, veremos. Eu concordo com você. Eles não gostam de discussões ou negociações longas. Não, eles não fazem isso. Eles não fazem isso com a China. Eles não fazem isso com a Rússia. Os russos repetidamente sugeriram que os americanos montassem uma equipe de negociação adequada e se reunissem com eles regularmente para resolver essas questões e descobrir quais são os verdadeiros pontos de discordância, quais são as reais preocupações de cada lado e então avançar a partir daí. Esse seria um processo de cerca de 1 ano. Os americanos não querem fazer isso, assim como não querem fazer isso com a China. Quero dizer, tivemos toda essa conversa sobre negociações comerciais com a China. Que negociações comerciais? A China repetidamente ofereceu negociações comerciais. Mas você tem conhecimento de negociações comerciais sérias e adequadas? Claro que não.
Isso certamente não é algo que esta administração seja capaz de fazer. Acho que nenhuma administração é mais capaz de fazer isso. O governo dos Estados Unidos gosta de inventar uma ideia, jogar em cima de você e você simplesmente tem que aceitar, né? Exatamente. Isso funciona com algumas pessoas. Quero dizer, funciona com alguns países. Pode funcionar até certo ponto no Oriente Médio, por exemplo. Até certo ponto, não completamente. Mas com sociedades e países grandes, poderosos e estruturados como a China e a Rússia, certamente não com a China, definitivamente não com a Rússia, simplesmente não funciona assim. E os americanos parecem não entender isso. Sabe, eu tenho contato com algumas pessoas nos Estados Unidos que dizem ter ligações com o governo. Tenho tentado explicar isso a eles repetidas vezes e nunca entra na cabeça. Sim, a arrogância e a prepotência é algo interminável. Seja o que for que façam, nunca mudam. E a ideia de que podem dar um jeitinho, sim, então sabe, sem tropas da OTAN na Ucrânia, eles não percebem que os russos vão perceber isso instantaneamente. Sim, ok. Então acho que nas últimas 1 ou 2 semanas tem sido um escândalo atrás do outro, pelo que me parece. Então vamos começar pela BBC. A BBC pediu desculpas ao Trump por causa do programa Panorama. Eles editaram partes do discurso do Trump ou algo relacionado ao 6 de janeiro, certo? E agora o Trump diz que mesmo com o pedido de desculpas da BBC, ele ainda vai processá-los por $1 bilhão. Só queria te avisar que, nesse caso, o povo chinês... Devo isso mesmo? Eles estão absolutamente certos. Então você pode nos contar um pouco sobre a reação dos britânicos a isso e sobre o futuro da BBC em geral? Bem, essa é na verdade uma história interessante, porque é claro, os britânicos construíram a BBC, e a imagem da BBC como uma organização de mídia absolutamente imparcial, completamente objetiva e baseada em fatos. E ela nunca foi isso em momento algum. Sempre refletiu muito as atitudes britânicas e ocidentais e as políticas do governo britânico. Houve uma época em que ela se aproximava mais dessa ideia do que hoje. Mas vou dar um exemplo que lembro da minha infância, que é a cobertura da BBC sobre a Guerra do Vietnã. Lembro como, mesmo naquela época, a BBC sempre se referia ao Exército do Vietnã do Sul, o exército apoiado pelos americanos. Eles sempre os chamavam de tropas do governo, enquanto o exército da Coreia do Norte era chamado de comunista. Então já dá para ver o que eles estavam fazendo. E isso foi, sabe, numa época em que a BBC talvez se aproximasse mais da objetividade. Com o passar do tempo, à medida que a Grã-Bretanha foi enfraquecendo, que a política britânica se tornou cada vez mais partidária e que a qualidade da mídia no Ocidente declinou, a BBC acabou se tornando igual ao restante da mídia aqui no Reino Unido. Então, se você quiser cobertura sobre a China, Xi Jinping, o ditador, genocídios em Xinjiang, opressão no Tibete, vai encontrar tudo isso na BBC. E claro, tudo isso é amplamente aceito por aqui. O grande erro que eles cometeram foi ir atrás do homem que era o presidente dos Estados Unidos. Donald Trump, uma figura muito impopular na Grã-Bretanha por vários motivos. A BBC apoiou fortemente todas as alegações durante seu primeiro mandato de que ele era um agente dos russos, de que havia algum tipo de conluio entre ele e os russos. Isso não funcionou. Então eles apoiaram a história de que ele estava envolvido em algum tipo de insurreição, tentando derrubar o governo dos Estados Unidos no final da eleição. E é claro, fizeram o que fazem o tempo todo agora. Editaram e apresentaram as histórias de uma maneira específica. Isso se tornou tão comum e tão rotineiro que até muitas pessoas no Reino Unido já conseguem perceber. Quando eu era criança, a BBC no Reino Unido era vista como uma instituição enorme e confiável. Já não é mais considerada assim. E isso está criando uma crise para a BBC. A forma como a BBC é financiada
é que todos os britânicos que possuem uma televisão ou têm acesso à televisão pagam um imposto que vai diretamente para o financiamento da BBC. Cada vez mais pessoas no Reino Unido estão dizendo: por que devemos continuar pagando isso se ela já não é mais a organização imparcial e confiável que lembramos? Acho que a BBC está em crise. Acho que em 10 anos ela terá desaparecido. Sim, e acho que todo mundo ficaria feliz em ver a BBC desaparecer. Eu te disse que existe um termo na China, chama-se filtro BBC, certo? Quando tiram fotos na China, elas sempre parecem cinzentas. As pessoas colocam a mesma foto lado a lado, uma com um céu azul brilhante, um dia colorido, e a mesma foto com a BBC de alguma forma parece cinzenta e deprimente. É assim que eles influenciam as pessoas, seus espectadores, a odiar a China. Once upon a time, back in the 1970s, Era uma vez, lá nos anos 1970, eu me lembro de como a BBC costumava fazer documentários sobre a cultura e a civilização chinesas. E eles eram muito bons. Hoje em dia faz muito tempo que não vejo nada sobre a China na BBC que seja minimamente positivo. Quero dizer, nunca foi totalmente confiável, mas houve um declínio enorme e isso vai levar a uma queda. Não é interessante? Ok. A BBC, quando fez algo assim com a China, com a Rússia, com todos aqueles outros países, nunca sofreu nenhuma consequência. Não houve punição nem nada. Mas isso os deixou ainda mais à vontade, ainda mais ousados, a ponto de acharem que podem fazer isso com o presidente dos Estados Unidos. É aí que eles foram longe demais, certo? Exatamente. Veja, outra coisa é que a BBC se tornou muito... Bem, a BBC está muito envolvida na política interna. Quero dizer, foi muito hostil a Jeremy Corbyn, por exemplo. Também é muito hostil a certas pessoas da direita que são críticas em relação à guerra na Ucrânia e à forma como a política britânica tem sido conduzida lá. E a BBC, como todo outro elemento do establishment britânico, apoiou Biden e os democratas contra Trump e internalizou grande parte das críticas a Trump. Então, como você disse, com toda razão, eles ficaram complacentes e caíram no hábito de fazer com Trump o mesmo que fazem com todos os outros. Agora foram pegos. Foi um golpe muito ruim para eles. Como eu disse, vão sobreviver desta vez, mas estão vivendo de tempo emprestado. Quero dizer, estão chegando ao fim da linha. As pessoas estão cansando disso. Outro escândalo, se não fosse pelo caso Epstein, sobre o qual acho que deveria haver mais discussão, é o que os investigadores italianos estão fazendo. Eles estão investigando denúncias de turistas que pagavam para atirar em civis na Bósnia nos anos 1990. Estão usando termos como safari humano e turismo de atiradores de elite. Fiquei indignado quando li isso. E, bem, antes de tudo, acho que é verdade. Não vejo motivo para duvidar. Mas algumas pessoas apontaram via alguns comentários dizendo que isso já era bem conhecido em algumas partes da Bósnia, perto de Sarajevo ou algo assim. As pessoas realmente sabiam disso, mas ninguém deu atenção até agora. Então, por que será? Eu sabia tudo sobre isso. Quer dizer, eu sei sobre isso. Sempre soube disso. Eu sabia tudo o que estava acontecendo na Bósnia. Devo dizer que não é só a Bósnia. Ouvi histórias que não posso confirmar, de que em uma certa área do norte de Londres, pessoas de lá têm ido para Gaza e se juntado ao exército israelense e que têm participado de safaris humanos por lá. E em certo momento, algo assim também foi anunciado para a Ucrânia, exceto que, é claro, não dá realmente para fazer safaris humanos com o exército russo, então isso acabou muito rápido. Mas não, absolutamente. E isso, aliás, é importante para as pessoas na China terem consciência. Quero dizer, nós temos esse lado incrivelmente violento, brutal e sádico em nossas sociedades, em nossa cultura, que o povo chinês experimentou no século XIX. E isso nunca desapareceu completamente. Veja nossos filmes, veja, por exemplo, nossa cultura cinematográfica, e você verá isso ali. Então, com certeza.
Por que isso está surgindo agora? Essa é, na verdade, uma pergunta muito boa, e ninguém realmente deu uma resposta simples. Pode estar ligado à política interna italiana. Estou apenas supondo, mas na verdade não sei. Às vezes eu penso sobre isso. Curiosamente, acho que na maioria das vezes a verdade acaba vindo à tona, certo? Mas por vários motivos, às vezes puramente por coincidência, eu acho, alguém descobre algo, começa a levantar a voz e por algum motivo isso ganha força. Então, muitas vezes é difícil dizer exatamente por quê. Mas uma coisa é certa, parece-me que mais cedo ou mais tarde os judeus tendem a aparecer. Com certeza, com certeza. Quero dizer, devo dizer que minha esposa conheceu alguém na Alemanha que fez exatamente isso. Não foi para a Bósnia, mas para a Croácia durante as guerras iugoslavas, para fazer exatamente esse tipo de coisa. Então, sabe, isso não é incomum. Muita coisa desse tipo acontece. Certo, a questão dos arquivos de Epstein. Há tanta coisa para analisar. Antes de tudo, tenho que dizer que fiquei surpreso com a rapidez com que esse projeto de lei para liberar os arquivos de Epstein passou pelo Congresso. Eu não esperava isso. Eu até fiz um programa com o meu próprio público, sabe? O meu público chinês, e disse que parecia que a Câmara aprovaria com mais apoio do que se imaginava. Mais republicanos pareciam dispostos. Mas eu não tinha certeza se avançaria rápido no Senado. Pois bem, eles aprovaram por consentimento unânime e rapidamente. E até o Trump, pouco antes da votação na Câmara, mudou completamente de posição. Então você acha que em relação aos arquivos de Epstein, a maré virou? Certo. Acho que você fez bem em ser cauteloso, e continua fazendo. O que realmente impulsionou tudo, o que mudou a política aqui, foram as eleições recentes nos Estados Unidos, quando os republicanos foram completamente derrotados. Obviamente a situação da economia teve um grande papel, mas todos que conhecem a política também sabem que o escândalo Epstein está causando um dano real, um dano enorme. Há uma crença generalizada, especialmente entre a classe trabalhadora americana, de que essa é a elite de Washington encobrindo um escândalo absolutamente grotesco. Acho que havia outra coisa, e é que tem circulado esses vazamentos de e-mails nos quais Epstein estava envolvido. Eles têm revelado até que ponto Epstein, até o fim, até o momento de sua prisão final, ainda estava ligado a todas as grandes figuras em Washington e, na verdade, no mundo todo. Ele conversava com ministros na Noruega, tinha reuniões com o embaixador da Rússia na ONU e mantinha muitos contatos com Israel. Ele trocava e-mails com Larry Summers, conversava com ele. E acho que a exposição de Larry Summers também teve um papel significativo, porque Summers ficou extremamente constrangido e foi forçado a anunciar sua aposentadoria. Então eu acho que o que aconteceu foi que todas essas pessoas no Congresso disseram a si mesmas: meu Deus, se eu votar contra isso, vou me meter em sérios problemas. As pessoas vão começar a se perguntar em que eu estive envolvido. Então, por esse motivo, decidiram votar a favor desse projeto de lei. Mas veja, a questão sobre esse projeto é que ele exige a divulgação de todas as informações que não são classificadas. Bem, posso te dizer isso com certeza, eu sei disso. Falei com pessoas. A grande maioria das informações sobre Epstein, e não estou falando de 70%, 80%, estou falando de 99,9%, é classificada. Então, vamos receber algumas coisinhas interessantes aqui e ali, mas as informações realmente interessantes não serão publicadas. Então, sua dúvida e seu ceticismo são absolutamente justificados. Estamos longe de chegar a algo que se pareça com a verdade. E, aliás, para mim pessoalmente, as perguntas só continuam aumentando. Quem era esse homem que conseguia falar com primeiros ministros e presidentes e se envolver em diplomacia global dessa maneira? Quero dizer, ele nem era bilionário, lembra? Era um homem rico, mas não um bilionário. Então, como ele tinha todos esses contatos?
Por que alguém como Larry Summers sequer lhe dava atenção? Essas são as perguntas sem resposta sobre Epstein, que eu suspeito que continuarão sendo feitas. Antes de falarmos mais sobre Larry Summers, o que é absolutamente incrível, o próprio Trump parece estar fora de sintonia com o MAGA nesse caso. Ele lutou bastante para impedir que esse projeto de lei fosse aprovado, até o momento em que ficou claro, talvez um dia ou menos antes da votação na Câmara, que ele seria aprovado, provavelmente com muito apoio republicano. E foi aí que ele mudou de posição. Ao mesmo tempo, como Marjorie Taylor Greene disse repetidamente, ela afirmou: "Conversei com muitas vítimas de Epstein. Trump não está envolvido." Elas disseram que Trump não está envolvido. Então, por que ele está lutando tanto? Como você disse, muitas das informações são sigilosas de qualquer forma. Então, por que ele está lutando tanto e totalmente contra o MAGA nesse caso? Eu não entendo isso. Não, eu não entendo isso. E, novamente, essa é uma pergunta sem resposta, mas é uma muito boa, uma importante de se fazer. Disseram-me que alguns dos doadores, os membros da classe de doadores, foram até Trump e disseram que não querem que isso venha a público. E ele sempre fica muito nervoso com a possibilidade de ficar do lado errado deles. Também me disseram que várias pessoas ligadas a Israel, e agora não há dúvida de que Epstein tinha conexões com Israel. Ele estava muito próximo de Ehud Barak, por exemplo, o ex-primeiro-ministro israelense. Não querem que isso venha à tona. Então tem isso. Mas há outra coisa. E obviamente todas as vítimas estão dizendo que Trump não fez nada com elas. Ghislaine Maxwell, cúmplice de Epstein, por assim dizer, diz o mesmo. Aparentemente, Virginia Giuffre também disse que nunca teve nenhum problema com Trump. Mas se você olhar os próprios e-mails de Epstein, ele parece insinuar para várias pessoas, especialmente para os russos, que tem alguma informação sobre Trump. Ele meio que dá a entender o tempo todo, sabe? Quer mesmo saber sobre o Trump? Falam-go, eu sei tudo sobre ele. Agora, não há minhas pistas sobre o que seria isso. Now, there's no hint there of what that is. There's just a mention that, Trump was in the... Apenas uma menção de que você sabe, Trump estava na cozinha de Epstein com todo tipo de mulheres jovens e tudo mais. Mas nunca há nenhuma pista real, nenhuma dica clara. E claro, não há evidência de que o próprio Epstein tenha usado qualquer informação que tivesse sobre Trump para tentar chantageá-lo. Mas eu me pergunto se não houve algo que envolveu Trump e que Epstein possa ter sabido, o que deixa Trump nervoso. Não acho que tenha sido nada muito grande ou muito sinistro no contexto geral, mas pode ter sido algo embaraçoso para Trump, de alguma forma. Sim, eu também me perguntei isso. Acho que a grande parte disso é o lado financeiro, certo? As finanças do Epstein são muito estranhas, muito misteriosas. Há todo tipo de perguntas para as quais talvez nunca tenhamos respostas. Mas, enfim, além da parte sexual, que despertava o interesse das pessoas, também existe o lado do dinheiro. Sempre é preciso seguir o rastro do dinheiro, não é? Então eu fico pensando, o Trump é um homem de negócios. Talvez ele tenha tido algum tipo de relação comercial com Epstein que possa ser questionável. E também o simples fato de ele ter estado com esse cara, sabe, esse tal de Epstein, eles pareciam muito próximos por vários anos. Isso por si só, provavelmente já é embaraçoso também. Acho que sim. Pode ser que não sejam apenas os e-mails, mas também, na minha viagem de volta, eu realmente li o livro da Virginia Giuffre, No One's Girl. É um livro muito bom, acho que é difícil ler algumas partes, mas no geral ela escreve bem. Eu realmente acho que, antes de o pai dela abusar sexualmente dela, ela era uma aluna nota A, gostava de ler e tudo mais. Então é muito triste o que aconteceu com ela. Na verdade, acho que sem tudo isso, ela poderia ter sido uma boa aluna e até se destacado academicamente.
De qualquer forma, no geral, se eu juntar os e-mails, o livro e todo o resto, tenho que dizer que uma coisa que realmente me surpreende ou me deixa perplexo são pessoas como Larry Summers. Esse é um cara que é um grande realizador acadêmico. Ele conseguiu titularidade aos 28 anos, um dos mais jovens de todos os tempos no Departamento de Economia de Harvard. Alguém assim, o que ele poderia ter em comum com Jeffrey Epstein, um criminoso registrado? O que os dois podem possivelmente compartilhar? Bem, você está fazendo exatamente a pergunta certa. Eu não entendo isso e não finjo ter a resposta. Quero dizer, as pessoas falam sobre as conexões com a inteligência. Há muita especulação de que Epstein era algum tipo de agente do Mossad. Talvez fosse, e eu não estou contestando isso. Aliás, não vi nada nos e-mails que contradiga essa ideia. Mas isso também não me parece uma explicação suficiente para como exatamente Epstein conseguiu desenvolver um número tão enorme de contatos com tantas pessoas ao redor do mundo. Não há uma explicação real para isso. E talvez Larry Summers devesse ser questionado sobre essa mesma questão. O mesmo vale para alguns outros. Peter Mandelson, na Grã-Bretanha, e o Príncipe Andrew. Bem, não deveríamos mais chamá-lo de Príncipe Andrew. Prince Andrew, then we're not supposed to call him Prince Andrew anymore. But, mind you, Prince Andrew's probably too dim, frankly. Mas veja bem, o Príncipe Andrew provavelmente é burro demais, francamente, para dar uma boa resposta. Mas sabe, como exatamente todas essas pessoas caíram na rede de Epstein? E mais uma coisa, considerando o quão enorme era essa rede, como o próprio Epstein conseguia controlar tudo isso? Há muitas perguntas aqui. Muitas mesmo. Acho que há algo muito sinistro acontecendo. Você falou sobre o dinheiro. E tem toda a razão em falar sobre o dinheiro. Obviamente há o sexo, mas também há outra coisa. E é como eu disse, essa rede incrível de pessoas que parecem ter sido algumas das mais poderosas do Ocidente. Repare que até agora não há nenhum indício de algo envolvendo a China, aliás. Muito interessante. Muito, muito interessante. Então o foco está no Ocidente. E vemos o próprio Epstein atuando como diplomata. Em nome de quem? E por quê? On behalf of whom and why? E eu tive essa conversa com meu marido, sabe? Porque ele me disse que leu em algum lugar que existe uma lista inteira de acadêmicos que se envolveram ou se enredaram nesse caso Epstein. Muitos deles grandes realizadores. E eu disse a ele que vi nomes como Larry Summers e há outros. Marvin Minsky, que é considerado um dos pais, sim, há vários pais, da IA, mas ele é um dos mencionados no livro de Virginia Giuffre. Certo, Noam Chomsky, outro professor do MIT, novamente, um acadêmico de alto nível. Então eu penso, pessoas que professores universitários, eu sempre acredito que eles têm mais ou menos snob das pessoas ao redor. Então, até certo ponto, eu sinto que os professores gostariam de manter um certo padrão, tipo, ok, se você quer fazer parte do meu círculo mais próximo, meu amigo, precisa ter um certo padrão, como posição moral ou social ou algo assim. De novo, parece que a única explicação é porque o Epstein era rico, eu acho. Então, por ele ser rico, então... E claro, ele também era muito bom em ler as pessoas e muito manipulador e tudo mais. Então, ele podia ajudá-los, sabe? De alguma forma, ajudar essas pessoas. Acho que é por isso que essas pessoas precisavam de alguém como o Epstein para ajudá-las. Talvez emocionalmente ou algo assim. Eu não sei. É isso mesmo. É uma pergunta muito boa. E minha esposa é, claro, uma acadêmica. E há alguma verdade no que você diz. Quero dizer, alguns acadêmicos são atraídos por pessoas muito ricas, mas os acadêmicos, como você também disse com bastante razão, são pessoas incrivelmente arrogantes como grupo. Quero dizer, eles realmente são. Eles acreditam que são gênios, quase sem exceção. Você pensaria que não teriam dificuldade em perceber as pretensões intelectuais de Epstein. As ideias dele eram superficiais e francamente ridículas. O que exatamente o atraía a eles, como uma mariposa chama, é difícil dizer.
to them like a moth to the flame. It's difficult to understand. The people that we're talking about. É difícil de entender. As pessoas de quem estamos falando, professores titulares, não precisam de somas enormes de dinheiro. Eles já são ricos. Suas instituições já são muito, muito ricas. Então deve ter havido outra coisa. E sim, Epstein era muito carismático, obviamente, e muito manipulador. Mas eu conheci Noam Chomsky, aliás. Acho extremamente desagradável, muito difícil e realmente muito arrogante. Na verdade, não achei que fosse uma pessoa fácil de manipular. E ele também não parecia ser o tipo de pessoa que alguém pudesse encantar ou impressionar com facilidade. Então, o que está acontecendo aqui? Também pode ser que, apesar de serem pessoas de alto desempenho, algumas ainda se sintam muito inseguras. Pode ser? Sim, elas precisam de validação constante, e Epstein era muito bom em oferecer isso. Se você ler os e-mails de Larry Summers com Epstein, por exemplo, acho muito desagradável ele estar se aproximar de uma mulher enquanto ainda é casado e buscar conselhos de alguém como Epstein. Mas parece que Epstein era muito bom em elogiá-lo e, ao mesmo tempo, fez-lo se sentir bem consigo mesmo. Bem, quero dizer, muitas pessoas são muito, muito suscetíveis à bajulação. E eu diria que os acadêmicos frequentemente são. A única coisa que eu acrescentaria, ainda falando sobre acadêmicos, é que na maioria das vezes, eles buscam elogios uns dos outros. Quero dizer, é daí que eles esperam reconhecimento. E, aliás, eles são muito fechados em grupos. Surgem todo tipo de facções e grupos, todo tipo de coisa desse tipo. De novo, parece um pouco estranho que eles quisessem bajulação e elogios de alguém como Epstein. Quero dizer, muitos acadêmicos que eu conheço, na verdade, desprezam a riqueza. Então, do que exatamente se trata tudo isso? Eu não sei. Tenho a impressão de que o que realmente atraiu os acadêmicos para Epstein não foi o charme nem o dinheiro. Foi a sensação de que ele tinha poder. Tenha em mente que no Ocidente, o que eu sempre digo sobre o Ocidente, é que somos muito, muito focados no poder. E a ideia de que Epstein podia abrir portas, conhecia pessoas, podia mover influências, esse tipo de coisa. Os acadêmicos são muito atraídos pelo poder. Acho que isso é verdade para praticamente todos os que eu conheci. Então eu vi, meio que sempre existe esse clube invisível de certa forma. Sabe? Você quer fazer parte desse clube, ele é o líder desse clube ou algo assim, né? Exatamente. 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 Porque como alguém uma vez me descreveu, Oxford era como uma caixa dentro de outra caixa dentro de outra caixa. O segredo era conseguir entrar na caixa do meio. E o que eu acho que algumas pessoas sentiam era que Epstein estava lá e qualquer um que estivesse próximo dele estava dentro dessa caixa. Essa é a minha sensação predominante sobre o que tudo isso significava. E talvez seja verdade. Talvez ele realmente tivesse esse tipo de contato e poder também. Mas ainda também incomoda o fato de ele ser um agressor sexual. Um agressor sexual registrado. Bem, Arand. Quer dizer, o que me incomoda ou me deixa perplexo é que eles parecem não se importam essa parte. Eles não se importaram. Eles não se importaram com isso. Ignoraram. Não é como se ele aparentemente tivesse mudado seu estilo de vida de alguma forma. Então, sabe, há uma espécie de desumanidade e insensibilidade aqui, o que é realmente bastante extraordinário. O que também me irrita é que isso vem acontecendo há tanto tempo. A primeira vez que as autoridades ouviram falar de Epstein foi, na verdade, em 1996. Havia Annie e Maria Farmer, as irmãs, foram elas que denunciaram à polícia que haviam sido abusadas por Epstein. Se a polícia tivesse levado a sério, levado ele a sério, levado toda a situação a sério, tudo o que aconteceu depois poderia ter sido evitado. Mas não levaram, certo? Exatamente. E então ela veio a público, acho que foi Annie Farmer, e até disse isso. Ela disse que desde 1996, eles continuaram trazendo esse assunto à tona sob diferentes administrações.
Clinton, depois W. Bush, depois Obama, depois Trump, Biden e agora Trump novamente. Ao longo de todos esses anos, eles tentaram fazer com que as autoridades prestassem atenção nisso, mas nunca conseguiram nada. Parece que esse é o ponto. Não dá nem para culpar uma administração específica, um diretor específico do FBI ou algo assim. É simplesmente toda a cultura que existe lá. Com certeza. Quer dizer, parecia haver uma sensação geral de que, sabe, o que quer que o Epstein estivesse fazendo, simplesmente o deixavam em paz. Como se ele estivesse, de alguma forma, acima do alcance da lei comum, o que é algo muito assustador. Tenho que dizer que, depois de ler o livro e tudo isso, sinto seriamente que minha fé no capitalismo praticamente desabou, porque acho que toda a ideia do capitalismo, mesmo em sua forma mais justa, está quebrada. No momento, nem sequer temos um capitalismo justo, como uma competição justa. Acho que nem isso temos. Mas mesmo que tivéssemos, fundamentalmente o capitalismo cria uma desigualdade de riqueza, certo? Sempre haverá pessoas que ganham muito mais dinheiro do que outras. E quando elas têm tanto dinheiro, uma das coisas que as motiva a querer mais é a ideia de que, quando eu tiver tanto assim, serei tratado de forma diferente. Terei um conjunto especial de regras só para mim, porque sou muito rico, certo? Posso me safar de muitas coisas. Então, quase por definição, o sistema capitalista contradiz a ideia de que todos são iguais. Sinto que é basicamente isso. Isso está absolutamente correto. E você está absolutamente certo. Quero dizer, qualquer um que pense que sabe, um Rockefeller e um Smith estão no mesmo nível político está sendo extremamente ingênuo. Isso sempre foi verdade, aliás, mas nunca foi tão verdadeiro quanto hoje. Quero dizer, há muito tempo, o socialismo foi descrito para mim como democracia aplicada. E dá para entender o que isso significa, na verdade. A democracia real, prática e genuína, quando aplicada, é na verdade o socialismo. E sem ele, a democracia política realmente não tem significado. Sim, eu concordo. Eu realmente acho que, se você observar como essas pessoas pensam, antes de tudo, isso durou tanto tempo com o Epstein e havia muitas pessoas que o apoiavam. Elas se sentiam totalmente à vontade perto dele. Quero dizer, como elas podem explicar isso, além do fato de que as pessoas se curvam diante do dinheiro, certo? Acho que foi a Tina Brown ou alguém assim que disse que a única coisa com a qual as pessoas têm vergonha de ser associadas é alguém que é pobre. É aí que as pessoas ficam envergonhadas. Isso é profundamente verdadeiro. E, novamente, se eu puder falar sobre a cultura chinesa, o que provavelmente é uma das razões pelas quais, como uma pessoa chinesa, você fica particularmente chocado com isso, isso não tem sido verdade na cultura chinesa. Quero dizer, se você entende como a China funcionava, não era o caso de que os muito ricos tivessem poder. Tudo girava em torno do intelecto, de passar nos exames, de servir ao povo, de se tornar um magistrado, muitas vezes em lugares muito difíceis e desafiadores. É um conjunto de valores culturais completamente diferente. Novamente, riqueza e poder no Ocidente estão interligados. A riqueza é um caminho para o poder, se o poder significa também controlar outros. Sim, na verdade, na história chinesa sempre existiu uma espécie de hierarquia, uma categorização das pessoas. Chama-se Shi, Nong, Gong, Shang. Shang significa comércio. No topo estão os funcionários do governo. A ideia é que, se você é respeitado na sua profissão, deve ser um bom funcionário servindo ao povo. Depois vêm os agricultores, as pessoas que fornecem alimento para todos, e então os artesãos. E o comércio fica na base. Na verdade, ao longo da história, sempre existiu essa tensão entre o Huangdi e os ricos. Porque os Huangdi nunca se sentiam à vontade com o fato de alguém poder ter tanto dinheiro. O que significa... Por natureza, você terá poder, e isso é visto como uma ameaça ao poder real, o poder monárquico. Então sim, isso é verdade.
Sim, absolutamente. Não. É completamente verdade. Quero dizer, nunca houve um momento na história chinesa, exceto talvez durante o período de Chiang Kai-shek, em que a riqueza se traduzisse em poder político. Quero dizer, nunca funcionou dessa forma. Enquanto no Ocidente, esse é chamado por usual de cinturante de poder. As pessoas poderosas são ricas e as pessoas ricas são poderosas. Mesmo com stepli e democracia militar, na verdade tudo isso. Antes de eu te deixar aí, duas coisas relacionadas à política externa. Então, Epstein consultou o governo russo uma semana antes da cúpula de Helsinki, perguntando a eles como lidar com Trump. Isso é interessante, não é? É impressionante. Pelo que posso entender, desta vez, pelo menos, os russos o mantiveram à distância, o que levanta muitas perguntas. Quero dizer, antes de tudo, por que ele achava que os russos se interessariam por ele? Isso, novamente, revela algo. Lembre-se, o embaixador russo na ONU teve uma longa reunião com ele algum tempo antes. Mas você sabe, Epstein acha que pode se aproximar dos russos. Os russos obviamente sabem quem ele é, mas por algum motivo decidiram que desta vez não iriam ter nenhum tipo de relação com ele. Então, mais uma vez, há muita coisa acontecendo aqui. Isso é diplomacia. Epstein se inserindo na diplomacia entre o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos. And the president of the United States. There's actually a law in the United States, by the way, against this kind of. Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos, aliás, contra esse tipo de coisa. Indivíduos particulares se envolvendo em diplomacia dessa maneira. Mas, obviamente, isso não se aplica a Epstein. Mais uma vez, me pego fazendo a mesma pergunta que você. Do que se trata tudo isso? O que Epstein acha que vai conseguir dizer aos russos que eles já não saibam? E por que ele acha que os russos estariam interessados em ouvi-lo? E por que, dado que já falaram com ele anteriormente, os russos decidiram que agora não querem mais falar com ele? Será que é porque sabem algo sobre Epstein que nós não sabemos? Talvez alguém devesse perguntar a eles. Ninguém perguntou, aliás. Sim, outra coisa é que ele obviamente odeia o Imran Khan, o que me surpreende um pouco. Ele disse que o Imran Khan, no Paquistão, é uma ameaça muito maior à paz do que Erdogan, Khamenei, Xi Jinping ou Putin. Então, por que ele é tão contra o Imran Khan? Essa é outra excelente pergunta. Agora, tudo o que posso dizer sobre isso é que os Estados Unidos foram muito hostis a Imran Khan e arquitetaram sua derrubada como primeiro-ministro, o que, é claro, levou à sua prisão. Portanto, este é um caso em que Epstein está em total harmonia, por assim dizer, com a política externa americana. E eu me pergunto se muitas das respostas sobre Epstein não estão em Langley e nos arquivos do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Agora, algumas pessoas na China especularam que, como o Paquistão é um país muçulmano com armas nucleares, se Imran Khan não for, digamos, facilmente controlado, isso seria algo que pessoas como Epstein veriam como uma ameaça a Israel, certo? Então isso provavelmente é ok. Sim, mas a questão sobre Imran Khan é que ele é secular. Ele não é alguém que construiu sua carreira em torno da hostilidade a Israel. Ele era amigável com a China. O Paquistão é amigável com a China. Mas também parecia interessado em ter uma relação melhor com a Rússia. Então, talvez eles simplesmente não gostem do fato de que o Paquistão já é uma potência nuclear e tem boas relações tanto com a Rússia quanto com a China. Isso tornaria o Paquistão de tal poderoso demais, ou algo assim. Poderoso demais e independente demais, e não tão disposto a seguir a política externa americana como às vezes foi no passado. Certo. Enfim, todo esse caso Epstein, depois que li o livro e todos aqueles e-mails, sinto que praticamente perdi o respeito que tinha por Harvard e pelo MIT. Quase sinto que esses lugares são sujos, não sei.
E agora vejo toda a Ivy League de uma forma muito diferente. Você está absolutamente certo também. Quero dizer, mais uma vez, isso é algo sobre o qual você poderia conversar um dia com minha esposa, que, como eu disse, é acadêmica. Ela vai confirmar todas as suas piores preocupações. Só muito rapidamente, antes de terminarmos, sobre riqueza e poder, e a interconexão entre os dois. Claro, o Império Romano é, de certa forma, sempre o ponto de partida para qualquer compreensão do Ocidente. Bem, você sabe, um fato que muitas pessoas não conhecem é que o Senado romano tinha uma qualificação financeira. Era preciso ter um certo valor fixo de dinheiro para ser elegível à filiação, uma quantia muito grande de dinheiro. Então, por lei, era necessário ser um homem muito rico para ser membro do Senado. E a Constituição dos Estados Unidos, quando foi criada, todos os homens são criados iguais. Aqui, homem era definido como um homem branco proprietário, certo? Então, mesmo naquela época, era preciso ter uma certa quantidade de riqueza para ter um homem, um ser humano. Com certeza. No Ocidente, sejamos bem diretos sobre isso, as pessoas que detêm o poder são, em sua maioria, brancas, de língua inglesa, em grande parte homens e ricas. É disso que se trata. Certo. Vamos conversar de novo na próxima vez. Sempre há muito o que conversar. Enfim, tenha um ótimo fim de semana. Muito obrigada. Obrigada, Sophie. Tenha um ótimo fim de semana também. Tchau, tchau.